Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Deus Não Está Morto. Estou aqui muito feliz de estar com vocês hoje para ler Marcos capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 28. Amém? E vamos lá, porque essa leitura vai ter muita coisa para falar com a gente. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 1. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. O que é interessante nesse relato de Jesus aqui do paralítico, que ele foi, ele desceu por um teto de uma casa, A gente vê isso aqui no versículo 3, que ele foi levado por 4 homens e pegaram ele, por causa da multidão, e desceram ele, E aqui diz assim, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Veja que interessante nesse relato aqui. Jesus, ele é aquele que perdoa pecados. Isso é uma das coisas mais interessantes, que os fariseus não entendiam isso. E os fariseus e os líderes da época não entendiam isso. Mas Jesus é esse que perdoa pecados. E por que Jesus perdoa pecados? Porque Jesus é o próprio Deus. Amém? E eles não entendiam isso, porque a mente deles estava cega em relação a esse assunto. Mas uma coisa interessante é que Jesus não precisava de muito para afirmar quem ele era. As pessoas não entendiam quem Jesus era por causa da cegueira do coração delas. Mas Jesus, em todo o tempo, pelas suas atitudes, se mostrava rei. Mas aqueles que estavam com ele não conseguiam ver isso nele, porque pensaram que ele ia vir como um rei que já ia acabar com todos os impérios, que já ia acabar com o Império Romano, com a opressão romana e tal. Mas Jesus veio humilde. E é muito interessante isso, nessa passagem. E eles começaram a duvidar de Jesus e começaram aqui, por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Então, em todo tempo, as autoridades da época batiam em Jesus, batiam nele. Veja, Jesus foi rejeitado pelas autoridades da época, mas a gente vê aqui que em todo tempo Jesus age com misericórdia mesmo com aqueles que são maldosos em seu coração. E, detalhe, Jesus sabia responder à ofensa deles, à dúvida deles, a incredulidade deles. Nós, como cristãos, precisamos ter esse tipo de sabedoria. Quando alguém nos perguntar sobre a nossa fé, ou mesmo quando alguém, em qualquer assunto da vida, tiver alguma coisa para falar para a gente, nós também temos que saber responder às situações na vida. E outra coisa que eu aprendo com esse versículo aqui: Jesus perdoa, Jesus é aquele que pega o cara mais estourado e arruma a vida dele, mas Jesus também, ele nos ensina a ter sabedoria para lidar com as coisas da vida. A vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu.
Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em campanha dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, no versículos anteriores, a gente viu que nós temos que ter sabedoria, como Jesus teve ao lidar com aquela pessoa que estava com enfermidade. Mas aqui nós vemos outra situação importante, que é Jesus comendo com aquelas pessoas que não mereciam que ele estivesse perto, mostrando para nós que Jesus ele tinha um amor incondicional pelas pessoas. A gente vê isso do versículo 15 ao versículo 17, um amor de Deus incondicional. Amém? E amor pelas pessoas humildes. Veja, olha só, os escribas, os fariseus, vendo comer na companhia ou em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com ele os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, Jesus em todo tempo enfatizava o amor que ele tinha pelas pessoas. E a gente vê isso também mais para frente, do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejum os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Veja aqui que interessante, mais um ensino de Cristo para nossos dias. E detalhe, junto com o jejum, Jesus nos ensina a não pôr vinho novo em odres velhos. O que isso quer dizer? Isso eu acredito que esteja muito atrelado à questão do jejum. Para nós experimentarmos mais coisas em Cristo, nós já temos tudo nele. Tudo é por ele e para ele são todas as coisas. E em Cristo nós temos uma herança que já é nossa. Agora, entretanto, todavia, existe a carnalidade humana que impede muitas vezes de a gente enxergar e acessar esses lugares, que trava muitas coisas. A nossa carne, ela trava muitas coisas que Deus tem pra gente. E a nossa carne representa o vinho velho. E a nossa carne representa aqui, a nossa veste velha. E para a gente vencer a veste velha, a gente precisa de fato se encher com a veste nova. E a veste nova a gente consegue quando a gente pratica mais o jejum e oração na nossa vida. E isso, meus amigos, é maravilhoso. Praticar o jejum, praticar a oração, sabe? São coisas que vai fazer você renovar o seu homem interior. E quando você renova o seu homem interior, todas as coisas são novas. Veja, muitos dizem que na nova aliança não existe jejum, porque isso, porque aquilo, e isso é mentira. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos pessoas jejuando. Nós vemos na história da igreja, mais para frente, vários homens e mulheres jejuando. Tanto porque jejuavam por causa do evangelho, quanto porque jejuavam para outra pessoa comer no lugar deles. E aí acabavam jejuando. Então esse papo de que não tem jejum na nova aliança é mentira. Existe jejum na nova aliança. Jejum é uma prática bíblica. O que não existe, talvez, é eu tentar barganhar o Senhor com o meu jejum. Não é uma barganha o jejum. Jejum é um ato de eu reconhecer que eu sou fraco e preciso de Deus para que Ele me fortaleça, E quando Ele me fortalece, nele eu sou forte. Então eu tenho que enfraquecer minha carne para fortalecer o meu espírito, porque o meu espírito estando forte, eu fico mais forte nele, entendeu? Por isso que diz aqui, no versículo 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres,
E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos, por causa desse contexto. Jesus é Senhor do sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja que interessante aqui, ó. Jesus ensina essa questão do sábado. Lembrando que, como a gente já falou algumas vezes, por que nós cristãos gentios não praticamos o sábado? Mas nós vemos que os judeus praticam. Tanto é que os judeus praticam que lá em Mateus 24, quando fala da grande tribulação, fala para orar para que a fuga não seja no sábado. Esse versículo de Mateus 24, depois, que a gente já leu anteriormente, quando falava lá, orem para que a fuga não seja no sábado, não fazia muito sentido em muitos momentos da história da igreja, porque Jerusalém não estava lá como nós conhecemos hoje. Mas a Bíblia fala para orar para que a fuga não seja no sábado. Então, os judeus, eles guardam o sábado. E veja, Deus não é contra isso, afinal Deus instituiu o sábado. Agora, por que nós gentios não guardamos o sábado, não circuncidamos mais, não restringimos alimentos? Porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós somos descendentes de Abraão e nós somos enxertados na videira que é Cristo. Mas o original é eles, entendeu? Então nós não precisamos guardar o sábado. Eles guardavam os sábados porque eram judeus e estava tudo certo. Tanto é que quando Jesus voltar e estabelecer o reino literal, não só o reino dentro da gente, que a gente já está vivendo, uma das coisas mais engraçadas é que todas essas práticas vão ser estabelecidas de novo. Né? A gente vê no milênio lá os sacrifícios no templo, a gente vê lá nos profetas falando sobre o incenso, os sacrifícios, as festas, tudo isso vai voltar no milênio. Mas voltando aqui para essa era atual, Jesus falou sobre o sábado, e o que ele fala? Que ele é Senhor sobre o sábado. Então o sábado não é mais importante que Jesus. E hoje, para nós da nova aliança, o sábado é Cristo, entendeu? Para quem é gentil, não precisa guardar o sábado. Quem é judeu pode guardar, mas todos são livres por meio de Cristo. Nós somos um só povo por meio de Cristo. E para Deus não há mais judeu, nem grego, nem isso, nem aquilo. Todos são um por meio de Cristo. Porém, todavia, entretanto, guardar o sábado, se você é judeu, pode guardar. Porque você é judeu, continue como está. Mas você é gentil, não precisa. E a questão aqui é o seguinte: eles faziam o seguinte, eles colhiam espigas e estavam colhendo espigas no sábado. E os fariseus, e eles brigavam com isso. Por quê? Porque os fariseus aqui, meus irmãos, eles estavam interpretando a lei de uma maneira muito legalista, sempre com tudo e inculcando com todas as coisas. E é isso que Jesus condena neles. Jesus não condena a prática, veja. Por isso que os judeus podem continuar guardando o sábado. Jesus condena o que eles estavam fazendo com essa prática. Amém? Que era fazer as pessoas ficarem presas a coisas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sendo que nem a própria lei de Moisés, que ele vai contar aqui sobre o que Davi fez, no versículo 26 e 27, obrigava eles a ser tão rígido assim. Olha o que a lei diz aqui. Vocês não lembram aqui, ó? Nunca leste do que Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes. Deu também aos que estavam com ele e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus é Senhor do sábado, sendo que para judeus podem continuar guardando o sábado porque são judeus e Paulo fala que permaneça como estás. Mas gentios não precisam mais praticar isso. Mas aquela coisa, judeu pode continuar guardando o sábado e gentio
Não precisa, porque nós hoje temos uma promessa superior, né, que Jesus é nosso descanso. Amém? Senhor Deus, obrigado por todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, Pai. Obrigado pela passagem, pelos comentários e por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Pai, que nós possamos crescer no Teu conhecimento, Pai, e crescer na Tua sabedoria, Senhor Jesus, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas em todos os dias, em todo o tempo e em toda hora. Deus, que o Senhor nos guarde e nos abençoe grandemente em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que Jesus esteja com você cada dia que passa, e amém. Vamos para cima. Aleluia.